Olá, gente! Muito boa tarde novamente. Para quem está chegando agora, eu sou a mestre de cerimônia Adriana Malta. Sejam bem-vindos. Pausa para o café, tudo ok? Renovadas? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre caminhos possíveis para tirar uma ideia do papel com o que a gente já tem. Esse painel é para quem quer começar um projeto, empreender com criatividade e fazer acontecer, mesmo com poucos recursos. As convidadas vão compartilhar experiências e estratégias de quem faz muito com pouco. Ela, moradora da Zona Norte, é educadora popular e professora de cursos de qualificação profissional. Atua no QG da Cidadania e da Juventude, onde forma jovens e adultos em áreas como cuidador de idosos, camareira e auxiliar de creche. Em 2024, foi premiada com o Voo Sesc e representou o projeto no G20 Favelas, no Fórum Mundial das Favelas, promovidos pela CUFA. Ela costuma dizer que aprendeu a transformar dificuldade em força e inspira outros a fazerem o mesmo. Estamos falando de Sônia Regina. Boa tarde. Meu nome é Sônia Regina. Eu vou me apresentar. Eu sou negra, uso óculos, tenho cabelo curto, grisalho, tenho 66 anos, estou com um vestido longo, amarelo, fundo amarelo, com umas estampas azuis e vermelha. Eu sou aposentada. E estou muito feliz por estar aqui, porque quando eu me aposentei, isso já tem uns 5 anos, eu trabalhei por muito tempo em colégios particulares, com clientes, né, de outro nível socioeconômico. E quando eu me aposentei, eu parei e pensei, poxa, ainda tenho saúde, tenho discernimento, não tenho os filhos mais pequenos. O que eu vou fazer? Quais são as minhas habilidades? Parei e pensei. E eu vi, poxa, eu tenho que ter um investimento. Não, eu vou investir com o que eu tenho. Eu já dei alguns cursos e agora eu quero investir em mim. E aí eu falei, bom, a ferramenta mais rápida e barata é a internet, as redes sociais. Então, gente, a gente tem que procurar o que a gente tem ali nas mãos, não devemos colocar dificuldades. Ah, eu tenho que pagar alguém para fazer, eu vou gastar tanto. Não, está ali pertinho de você o que você pode utilizar. E eu utilizei, eu empreendi juntamente com as redes sociais. Eu fiz folder, eu fiz divulgação, eu fiz um portfólio meu e comecei o meu investimento. E para a minha alegria e para a satisfação naquilo que eu investi, que eu vi que deu resultado, no final de 2023, eu trabalhava numa creche, eu trabalhava no setor de demandas, dava alguns cursos de vez em quando, mas eu tive a grande oportunidade de, em dezembro de 2023, eu recebi um telefonema e era a gestora do QG da Cidadania, a Ivaneide. E ela me fez um convite. Ela falou, Sônia, eu estou com uma turma eu preciso formar mulheres para uma vaga de auxiliar de creche numa instituição que está abrindo. Aí eu parei e falei, caramba, eu não gastei nada no meu investimento.
Eu empreendi com o que eu tinha, em cima da minha habilidade. E eu fui para o QG da Cidadania. Em dezembro, formei 50 mulheres. E essas mulheres, quando foi em janeiro, elas, não as 50, mas eu vou dizer, 60% ingressaram no mercado de trabalho. Cumpri a minha missão ali no QG da Cidadania. Eu falei, bom, eu vou agora voltar lá no meu investimento e vou fazer a minha divulgação. Melhorei um pouco mais, mas, assim, tudo que você começa bem feito, com amor, com carinho, você sempre terá esse investimento sendo visto por alguém. E quando foi em fevereiro de 2024, eu recebi outro telefonema. O nome dela é Ivaneide, mas eu chamo por Neide. Nós chamamos. Para estar atuando dentro do QG da Cidadania. E ela virou para mim e falou assim, olha, serão somente 3 dias na semana. 2, você vai ministrar cursos, que é aquilo que você investiu, e 1 dia na semana você vai colaborar com a coordenadora Paula na coordenação. Eu virei e falei, eu falei, caramba, investi com o que eu tinha, fui convidada, aí veio de novo, não tenho filhos mais pequenos, vou ficar fazendo o quê? 2 dias na semana dentro de casa, batendo perna, procurando problemas, meu marido ainda trabalha. Eu falei para ela, não, eu vou ficar a semana toda. E por quê, gente? Porque ali faltava, eu até então trabalhei com pessoas, eu atendia pessoas com nível social elevado. Eu nunca havia trabalhado com pessoas carentes, pessoas que não tinham vozes, gente que não tinham vozes, que não tinha essa oportunidade. E o QG da Cidadania, ele está localizado dentro de uma comunidade que essa semana foi assim, como sempre, né? Mas foi o motivo, foi a reportagem da semana, está localizado em Costa Barros. Eu trabalho, né, o QG da Cidadania, ele está no meio de 2 facções. Então, ali são pessoas, como aqui já fizeram uma pergunta, né, para a menina de Santa Cruz, como que você consegue trazer essas pessoas? A gente tem que ter estratégia. A gente tem que usar meios para que, dentro do nosso projeto, não haja esse divisor de lado A, de lado B. E me faltava estar atuando com essas pessoas, terem essas pessoas ali que se sentem reprimidas. E comecei ali a trabalhar, porque a gente pode colocar em prática um atendimento com carinho. E hoje o que falta é isso, é você atender a sua clientela com carinho. E lá no QG, eu tive essa oportunidade. Vocês vão ver o trabalho desse projeto. Por gentileza, podem iniciar. Lá, eu passei a atender mulheres que acabaram, já de manhã, de usar drogas, mães que os filhos batem. Não parece, mas tem muita mãe que está apanhando dos filhos. Eu já recebi no meu celular, porque eu não faço essa diferença, me dá teu telefone, e eu anoto no meu celular. Eu já recebi no meu celular um jovem de 13 anos apontando uma pistola. E como que eu ia tirar esse menino do meu celular? Então, ali dentro do QG, eu pude colocar
o amor acima de tudo. E é isso que a gente tem que colocar para essas pessoas de comunidade. Aqui, vocês estão vendo? Por favor, volte. São mães atípicas. Nós temos dentro do QG da cidadania, que fica no meio do fogo cruzado, essas mães, porque a gente tem a sala inclusiva. E aqui, essas mulheres já são sofridas. Quem quer ter um filho especial? Você gera ali 9 meses e você recebe aquele diagnóstico que o seu filho tem uma síndrome. Você tem situação financeira boa? Legal, você vai pagar os melhores terapeutas, você vai dar o melhor atendimento. Mas essas mulheres aqui não. Essas mulheres aqui, muitas, têm o apoio do QG da cidadania. Tá? São mães. Tem essa mãe aqui, os 2 filhos são autistas. E essa mãe aqui, os 2 filhos dela participam da atividade de jiu-jitsu dentro do QG da cidadania, que há 2 meses atrás as crianças receberam medalha em São Paulo. Crianças autistas, crianças sem nenhum estímulo. Pode passar, por favor. Então, o QG da cidadania, gente, está ali. Mas antes dessas mulheres chegar, antes de esses alunos aqui, que é uma turma de refrigeração, tá? Vocês olham aqui o roxinho, mas aqui nesse meio tem homens com problemas. E é lá na recepção, junto comigo, com a Paula, com a nossa colaboradora Jéssica, a gente atende e tem que ter a sabedoria e perceber, tá? O problema. Não é um atendimento. Boa tarde, o que o senhor deseja? Não. É um atendimento assim, boa tarde. Nossa, como é que você está bonita hoje? Nossa, o senhor, esse óculos, gostei. É assim o nosso atendimento. Porque você quebra um ombro amigo, uma palavra amiga, ali dentro, já salvou. Mulheres que vieram, sabe, com um fardo nas costas, pesado. Então, você pode, sim, ter um atendimento com carinho. Você pode colocar na prática. E o que me levou até isso foi aquele empreendimento que eu fiz lá atrás, numa divulgação. Tá? Pode passar, por favor? Isso aqui todo mundo conhece, né? O Celso Ataíde. Foi quando eu levei a nossa turma para o Oeste por Favela, no passado, e eu tive o prazer de conhecê-lo, e eu acho que uma grande maioria já o conhece, e acabou que não somos amigos íntimos, mas a gente tem uma afinidade. Por favor. Foi quando eu, pelo QG da cidadania, e se eu cheguei a isso, meus amigos, meus irmãos, é porque a semente do bom atendimento, ela foi plantada. Eu coloquei em prática ali. E a gente sabe que o universo, né, conspira, tanto a favor quanto contra. E, graças a Deus, e graças ao QG da cidadania, ele está sendo conspirando ao nosso favor, não o meu, mas da instituição que eu faço parte. Essa turma aqui é uma turma de cuidador de idosos. Eu, lá no QG, eu já formei, já estou na 4ª turma de cuidador de idosos. Gente, não tem uma turma que eu peguei, né, que veio a mim para eu ministrar, que não tenha uma mulher com problemas. Eu estou com uma turma atual que
a aluna, porque a gente percebe, quem é aqui da área da educação, começa a fazer a leitura dos rostinhos. E até eu digo que a criança, a pequenininha, eu falo para a minha turma de auxiliar de creche, que a criança pequenininha, o rosto dela fala. E nessa turma, na turma atual, eu estou com uma aluna que, no final, eu sempre falo, ó, quem quiser falar alguma coisa no primeiro dia de aula. E essa mulher ficou, mas durante ali a apresentação eu percebi que ela foi a única que se sentiu assim tímida para falar. E aí ela falou, professora, eu gostaria de falar com a senhora. Eu falei, pois não, sobre a aula, alguma coisa assim. Aí ela começou a chorar. Essa mulher está com um filho de 14 anos, num caminho já errado. E indiretamente, porque a gente também não pode interferir, a gente dá amor, a gente atende com carinho, mas a pessoa tem que nos dar liberdade para a gente se aprofundar. E eu estou, a cada aula, estou acompanhando ela está conversando, e assim, eu não, graças a Deus, eu não tive essa experiência, mas teve gente na minha família que teve. E assim, eu vou conversando com ela, vou passando para ela uma forma dela estar lidando com essa situação, o caminho. Eu estou dando amor. O QG da cidadania está abraçando essa mulher. Tá? Próximo, por favor. Isso, foi uma formatura nossa até o presente momento. O QG da cidadania já formou 8.000 alunos em 4 anos de existência, porque não tem só os meus cursos lá. Lá nós temos refrigeração, nós temos o curso de acrigel, design de sobrancelha, extensão de cílios, nós temos o curso de elétrica, nós temos o curso, agora vai começar, o de depilação. Então, a nossa procura lá é muito grande. E é grande por quê, gente? O amor, o carinho com o qual nós atendemos. Ano passado, teve uma aluna, uma menina, ela foi nos procurar, e aí eu atendi. E quando ela se levantou, uma menina do ensino médio, quando ela se levantou, eu verifiquei o braço dela todo cortado, tipo cortes de gilete. Eu virei para a minha coordenadora, eu levantei, eu falei, Paula, essa menina se automutila, ela se corta. E corri e chamei, menina, e ela veio. Eu virei para ela e falei assim, se você quiser conversar um dia, eu estou aqui de segunda a sexta. A Paula, o QG, ele está aberto de segunda a sexta. Tá bom? Ela, tá bom. A menina com uniforme, tudo direitinho, da escola estadual, do colégio estadual. Eu falei, essa menina não vai voltar. Se passaram uns 15 dias, ela chegou na janela e falou assim, posso conversar com a senhora? Aí eu fui, me dirigi até ela, eu falei, você quer conversar aqui ou em particular? Ela, em particular. Aí eu dei a satisfação à minha coordenadora. Falei, Paula, vou conversar com ela. E fui para uma sala. Gente, a gente tem que ouvir o outro, deixar o outro falar. Tá? Às vezes a gente quer tomar frente, a gente quer, mas deixar o outro falar. E essa menina foi falando. A linguagem do jovem é diferente da minha, de 66 anos, que a nossa a gente falava pouco. E essa menina, eu pensei, eu vou ter que descer a linguagem dessa menina. E desci a linguagem dessa menina. Tá? E ali eu descobri coisas, assim, ela falou que a mãe só falava M para ela, M, e aí eu fui entrando no universo dela, e eu sei que ali eu plantei uma semente. Então, o que eu quero deixar para vocês lá no QG, a prioridade é o amor, é o atendimento. É aquela mulher
da cozinha comunitária, que vem buscar a comida dela com um cheiro que, assim, que você, na hora, dá vontade, mas eu não posso fazer isso, tá? Essa mulher vem e te abraça. Ela te dá um beijo, como eu tenho uma que chega lá, abraça a gente, beija. Mas a gente não pode fazer uma cara feia. A gente tem que saber atender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando eu saio da minha casa, eu boto na minha cabeça a seguinte pergunta: como eu gostaria de ser atendida hoje? Como eu gostaria que alguém da minha família estivesse sendo atendido hoje? E quando eu coloco isso, eu vou tratar o outro melhor. Porque se eu não quero ser tratada com rispidez, eu também tenho que tratar bem. Ah, Sônia, mas nem todo lugar é assim. Mas a partir do momento que você coloca no seu coração que você quer ser bem tratado, você é. E quando eu saio da minha casa, eu costumo dizer que eu tenho 5 saquinhos. O meu saquinho próprio, o saquinho da minha família, o saquinho do meu trabalho. E quando eu vou para o QG da Cidadania e da Juventude, eu só levo o saquinho do meu trabalho. Eu não esqueço os problemas da minha família, os meus problemas. Mas eu vou sabendo que lá eu vou encontrar problemas, pessoas que dependem da nossa fala, que dependem do nosso carinho, como irei recebê-lo. Porque se eu receber mal, aquela pessoa também vai estar com estopim, faltando pouco para estourar. E aí se gera os conflitos. Não é que lá a gente abaixe a cabeça. Nós somos firmes quando precisamos. Mas dentro dessa firmeza, a gente leva o amor. Tá? Então, a gente empreende com aquilo que nós temos dentro da nossa, vendo as nossas habilidades, pode empreender com pouco, e nesse empreendimento, seja no que for que você for empreender, que você coloque amor e que saiba ouvir o próximo, porque você também será ouvido em algum lugar. Tá bom? Incrível, Sônia. A gente esperava ouvir a Kira a respeito de empreendedorismo. A gente foi motivacionado e também tivemos uma aula de inteligência relacional, gente. Vamos aplaudir por isso? A temática do nosso evento é falar de vivências reais, né? E você fez isso com muita excelência. Vamos lá. Alguém aqui com uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Ali, ó, ali atrás. Enquanto ele faz a pergunta, eu preciso dizer para você, Sônia, você que veio de uma realidade de atendimento a pessoas que tinham um pouco mais de acesso, outros níveis de alcance, das possibilidades, fazer essa transição para atender pessoas menos favorecidas, fez o que com você? Bom, me transformou também. Porque quando você está acostumado a trabalhar numa instituição que fica próximo a um condomínio de vários artistas globais, então ali você tem clientela que às vezes diz assim, eu pago o teu salário. E eu estava acostumada em termos. Eu convivia com pessoas desse nível. E essa transição para o QG da Cidadania, ela também me humanizou mais. Ela me fez crescer como ser humano. Eu já enxergava o outro com outro olhar. Por quê? Porque eu sou oriunda da favela da comunidade, na época, era da Serrinha. Eu também passei por isso, eu também sofri preconceitos. Então, eu já tinha um pouquinho disso dentro de mim que, por ser negra, isso aí não iria me abalar.
A minha filha, ela está aqui, eu vou falar muito rápido. As minhas filhas, eu costumo dizer que elas nunca comeram comida de escola, merenda escolar. Eu comia e ainda brigava por querer mais. A minha filha mais velha, ela foi fazer o ensino médio, depois de sair de um colégio particular, bom, ela foi fazer o ensino médio na Castelo Branco. Ela talvez não se recorde, mas ela um dia chegou e falou assim, a única negra na sala sou eu. A minha filha está sentada ali. A única negra sou eu. Eu falei, e aí? Tranquilo. Mas estar trabalhando com essas pessoas mal cheirosas, que dormem na rua, que vão ali na hora da cozinha comunitária, que são 300 quentinhas distribuídas todos os dias. E, pasmem, não é qualquer comida. Final de ano, tá? Natal é bacalhau. Na Páscoa é bacalhau. E eu, às vezes, também como. Olha, ó, o meu pessoal de lá do QG está ali. Maravilha. Então, você lidar com essas pessoas, tem uma que ela tem uma deficiência e ela está até sumida, que é a minha filha. E ela diz que eu sou mãe dela. Por quê? Porque o primeiro dia que eu vi essa criatura, essa pessoa, essa gente, esse ser humano, eu chorei, não sei por que razão. O universo, de repente, sabe. Mas o primeiro dia que eu conheci essa menina, tá, eu abracei a Elisângela. Ela tem o ensino médio e ela teve o que chamam de parto quebrado. E ela ficou com essa dificuldade. Então, abraçar aquela mulher, me preocupar com a barriga dela de fora na época de chuva, isso trouxe uma Sônia mais humana, não boba, tá? Porque a gente tem que saber como dar o outro lado da face. Não é assim, bateu aqui, eu vou virar. Não. Mas a Sônia mais humilde, a Sônia que gritou, daqui a pouco eu volto, está nervosa. Entendeu? Então, isso me tornou mais humana, mais gente, que quer, aos 66 anos, ter aí mais uns 40 para poder estar junto com o QG. Maravilha, aplausos. Bem, tem uma pergunta aqui, olha. Primeiro, gostaria de dizer que você é uma mulher linda, disse o nosso colega lá no fundo, olha lá, ó, fazendo o coraçãozinho. Meu marido tá aí, hein? Mas ele... beleza! Mas olha só, gente, depois dessa aula de inteligência relacional, o marido e o colega que a chamou de linda, com certeza sairão daqui amigos para sempre. Com certeza. Quais estratégias para cuidar de quem cuida? E como a inteligência relacional pode contribuir com esse processo? Gente, estratégia para cuidar, né, de quem cuida? Olha, são duas coisas que, para mim, são primordiais e que são... tem que andar, é mais do que irmãos gêmeos, ali da mesma placenta, de tudo. É o amor e o respeito. Quando você coloca o amor e quando você respeita o outro, em qualquer circunstância, tá? Tudo dá certo. Tá? A minha resposta é essa. Talvez não seja isso que a pessoa que fez a pergunta esperasse, mas eu acredito muito no amor e no respeito ao próximo, independente de qualquer religião, de qualquer etnia, de qualquer gênero. Somos irmãos, tá? E esse respeito, a gente tem que andar com ele. Tem que caminhar com esse respeito e esse amor. É isso, gente. Sônia, muito obrigada. Me permita receber um abraço seu. Obrigada, Deus te abençoe, querida. Rapidinho. Eu não vou, acho que não chega nem um minuto. Eu digo assim, tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Se eu estou aqui, é porque Ele
me fortalece todo dia. E essa honra e essa glória é dele, da minha família e do QG. Mais uma vez, muito obrigada. Maravilhosa. Sua história, com certeza, nos inspira muito.